Sabe aquele granulado ecológico, tipo, com aquele cheirinho de pinho e a promessa de facilidade total? Uhum, sei bem. O de madeira prensada, né? Esse mesmo. Que possivelmente está dentro de milhares de caixas de areia nesse exato momento. A gente olha e pensa, poxa, super prático. Mas a verdade... A verdade é bem mais pesada, né? Não é só uma escolha estética ou, sei lá, um leve desconforto para o gato. Exato. A ciência veterinária moderna está agora traçando uma linha direta entre o uso contínuo desse material e o desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos crônicos e até cirurgias mutilantes. Nossa, sim, é um choque de realidade. Porque o que o mercado empacota e vende como, tipo, o ápice da conveniência e da sustentabilidade, na biologia prática do bicho é um estopim para um colapso sistêmico. É pesado. E é exatamente essa lacuna que a gente vai explorar na nossa imersão de hoje. Com certeza. Vamos analisar esse abismo enorme, sabe? Entre o que funciona para o nosso nariz e para a nossa rotina e o que a anatomia de um gato realmente exige para se manter saudável. As fontes que a gente analisou apontam nada menos que 7 motivos fundamentais para banir esse granulado de madeira do ambiente doméstico. E para essa desconstrução fazer sentido, o primeiro passo é recalibrar nossa percepção. A gente precisa parar de olhar para a caixa de areia com olhos humanos. A gente tem que começar a entender a coisa através da biomecânica, né? E do sistema sensorial de um pequeno predador. Fazendo a leitura do material, o que mais me chamou a atenção logo de cara foi a questão tátil. O toque, né? Isso. Tentando colocar numa perspectiva que o pessoal em casa consiga visualizar, a sensação de um gato pisando nesses cilindros duros é bizarra. Seria o equivalente a obrigar uma pessoa a caminhar descalça sobre um tapete de peças de Lego. Nossa, sim. Ou brita de construção, sabe? Toda santa vez que precisasse usar o banheiro. Cara, imagina isso. E a comparação ilustra bem a mecânica da coisa, né? Ilustra demais, porque a anatomia felina é um primor de especialização. Se a gente analisar os coxins... As famosas almofadinhas para as patas. Isso, as almofadinhas, elas não são só pontos de apoio. São órgãos sensoriais, assim, densamente povoados por receptores nervosos. Que o pessoal chama de corpúsculos de Pacini, né? Exatamente, e eles detectam as mais finas vibrações no solo. Evolutivamente, essa pata foi desenhada para se mover sem fazer barulho sobre terrenos supermacios. Tipo terra solta, folhas secas, areia fina. Ou seja, quando o gato joga o peso do próprio corpo sobre uma superfície cheia de roletes de madeira duros, o cérebro dele não processa aquilo só como um chão diferente. Ele processa como um terreno inóspito, hostil mesmo. Sim, o sistema nervoso central registra um desconforto imediato. E o problema tátil piora muito quando entra a necessidade comportamental. Porque tem todo um ritual, né? Tem. O ritual na natureza envolve farejar, cavar um buraco, se posicionar e, por fim, cobrir tudo meticulosamente. Mas os cilindros de madeira exigem uma força física enorme para serem deslocados. As patas escorregam, né? Muito! Os roletes rolam uns sobre os outros, geram um atrito e faz um barulho alto, tipo de pedras batendo. A biomecânica natural do gato é totalmente frustrada. E a frustração não para no ato de cavar. Uma das funções primárias da caixa de areia é esconder as fezes, mas a madeira rígida simplesmente falha nisso. Falha miseravelmente, porque o material não se molda. O gato tenta puxar o granulado por cima, mas as pedras rolam e deixam tudo semi-exposto. As fontes até usam um termo muito cômico para isso. O famoso submarino alheio. Pois é, o submarino alheio. E brincadeiras à parte, esse termo mostra um problema visual crônico. Na selva, enterrar os dejetos não é questão de higiene, é sobrevivência. É assim que eles escondem o rastro de predadores, né? Exato. Evita conflitos com outros gatos. Aí quando o gato termina de usar a caixa e vê as próprias fezes ali expostas, o instinto dele dispara um alerta vermelho. O ambiente está gritando que aquele território não é seguro. E aí a gente entra na grande contradição, né? Se machuca a pata, faz barulho e não esconde os dejetos, por que domina o recado? A resposta da indústria clássica. Neutraliza odores. A promessa da casa sem cheiro de xixi atrai qualquer um. Atrai mesmo. Mas dissecando a química desse processo, a gente vê que criamos um banheiro químico com cheiro de pinho para nós,
mas que funciona como um esgoto a céu aberto para o gato. Essa é a grande ilusão do marketing pet, sabe? O nosso olfato é super rudimentar perto deles. De 100 a 1000 vezes mais fraco, né? Por aí, eles captam moléculas em concentrações minúsculas. E o que acontece com a madeira é que, com a urina, ela não aglomera. Não forma aquele torrão firme, Não, a umidade dissolve a madeira. que é o que o pessoal chama de farofa de xixi. Nossa, sim! A madeira incha, desmancha e vira uma serragem úmida no fundo da caixa. E o resultado químico é um desastre. Porque pra gente que passa ali de longe, o cheiro de madeira molhada disfarça a amônia. Mas o gato precisa entrar na caixa. Ele põe o nariz a centímetros daquela serragem em decomposição. O que ele inala é o odor puro de urina velha e amônia concentrada. É uma tortura olfativa. E invisível, né? Porque a gente não sente. E toda essa análise do comportamento do gato rejeitando esse ambiente hostil mostra o quanto eles são analíticos. Demais. Eles não aceitam um espaço que degrade o próprio bem-estar. Eles avaliam as variáveis e exigem as ferramentas certas. E a literatura comportamental corrobora muito isso. Inclusive, tem um traço fascinante que surge dessa dinâmica, a observação de que quem gosta de gato geralmente compartilha dessa mesma mentalidade analítica. Verdade, é um perfil bem específico, Sim, pessoas geralmente mais criativas, inteligentes e muito envolvidas com leitura. que gostam de resolver problemas complexos, né? Exato, uma mentalidade de hiperfoco e exigência por qualidade. E esse perfil focado combina perfeitamente com a jornada de quem precisa estudar em alto nível. Provas difíceis como vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica exigem exatamente essa meticulosidade. Com certeza, exige muito da pessoa. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Porque, no fim das contas, tudo se resume a ter acesso ao ecossistema correto para performar. Se o estudante não tem o material certo, ele entra em exaustão e falha, né? E, voltando para o nosso panorama felino, se o gato é privado do substrato fisiologicamente correto, O sistema dele também entra em colapso. A conexão é bem direta. é cirúrgica. E falando sobre fornecer ferramentas erradas, isso nos leva à origem do granulado de madeira. Verdade. Se a ciência sabe que é ruim, de onde surgiu a ideia? Porque os documentos mostram que não teve nenhum laboratório focado em bem-estar felino criando isso. Nenhuma pesquisa. Zero. O granulado de madeira é um clássico exemplo de reaproveitamento de lixo industrial. Caramba! Pois é. Historicamente, a indústria madeireira e as marcenarias tinham toneladas de pó de serra sobrando. Aí alguém teve a ideia de pegar todo esse refúgio, O famoso resto do resto. e submeter a alta pressão térmica para fazer cilindros densos e facilitar o descarte. Ou seja, o que as pessoas colocam na caixa de areia pode ter verniz, resto de tintas industriais e colas, porque ninguém separa a serragem pura da tratada na fábrica. O risco de contaminação cruzada é imenso. Originalmente, eles vendiam isso como forração para galinheiros ou gaiolas de roedores. Ratos, coelhos. Animais que evolutivamente nem têm o hábito de enterrar dejetos. Só que a poeira gerada era tão fina que começou a causar problemas respiratórios graves neles. E como isso foi pular das gaiolas para os gatos? Então, quando o mercado de roedores começou a encolher porque a medicina veterinária deles passou a condenar a madeira por irritar a mucosa e até ser hepatotóxica, a indústria só pegou o mesmo refúgio, botou a foto de um gatinho fofo na embalagem. E pronto, né? Fez uma campanha focada em preço baixo, apelo ecológico e promessa de zero odor. E o sucesso foi absoluto. Absoluto. Mas é aí que a gente precisa fazer o papel de advogado do diabo. Porque a resistência a essa informação é muito grande. O que a gente mais ouve é: ah, mas o gato lá de casa usa madeira há anos e nunca reclamou. Clássico. Se é tão agressivo, por que a aceitação parece existir? A resposta está na biologia da sobrevivência, o conceito de tolerância elástica. O gato usar a caixa não significa aprovação, significa falta de opção. Entendi. O instinto de não espalhar dejeto pelo território de descanso fala mais alto.
Exato, ele suporta o incômodo porque a pressão evolutiva para esconder as fezes é gigante. Isso me lembra a situação de usar um banheiro químico mal conservado num festival de música. Nossa, ótima analogia. A pessoa entra lá, prende a respiração, tenta não encostar em nada e sai correndo. Ela usa porque a biologia exige e não tem mato perto, mas a experiência é péssima. É degradante. E com o tempo, essa imposição vai drenando a paciência do gato. A tolerância elástica estica até romper. E quando rompe? Quando a aversão à caixa supera o instinto de limpeza, acontece a quebra comportamental. O gato começa a fazer xixi ou cocô em lugares inusitados. Tipo no tapete da sala, em cima do sofá, na cama. E aí o tutor acha que o gato está sendo vingativo, fazendo birra. Acha que o bicho enlouqueceu. Mas ele está só comunicando da forma mais clara que consegue que aquele local virou intolerável. Ele busca locais macios, tipo edredons, tentando achar algo que lembre a terra solta. É muito revelador como a conveniência de comprar um saco barato de refúgio cria um caos doméstico. Que muitas vezes termina até em abandono do animal. Triste demais. E esse é exatamente o propósito das nossas imersões. Questionar o que o mercado normaliza, sabe? Então, para quem está acompanhando a gente, se vocês gostam de mergulhar fundo e desmistificar essas narrativas da indústria, aproveitem para curtir o conteúdo e se inscrever no canal. É fundamental para garantir o acesso a essas análises. E olha, até agora a gente falou só do sintoma comportamental. Verdade. O sofá arruinado é ruim para o bolso. Mas o sétimo motivo do nosso material levanta um perigo fisiológico real. O desconforto não evapora, ele vira doença física. E aqui a gente entra na Clínica América. Segundo as fontes, tipo os tratados de medicina felina da doutora Susan Little, forçar o gato a usar substratos duros é fator de risco comprovado para quadros gravíssimos. Cistite e a síndrome de Pandora, principalmente. Síndrome de Pandora, o que é isso exatamente? É um conceito revolucionário. Por décadas, quando um gato tinha bexiga inflamada e dificuldade de urinar, achavam que era infecção bacteriana. Como em humanos. Isso. Mas a ciência descobriu que, na maioria dos casos em felinos, a urina é completamente estéril, zero bactérias. E então, se não tem bactéria, o que causa a inflamação? A raiz do problema é ambiental e psiquiátrica. Caramba! Sim, a síndrome de Pandora é uma doença psicossomática. O estresse crônico de viver num ambiente inadequado e odiar a caixa de areia é um dos maiores gatilhos e hiperativa o sistema nervoso simpático do gato. Aí gera um banho de cortisol e adrenalina. Exato. E essa desregulação crônica causa a degradação do muco protetor que reveste o interior da bexiga. E sem proteção, a própria urina ácida entra em contato direto com a parede do órgão. Causa uma inflamação terrível, sangramento e dor aguda. Além disso, o gato tenta segurar a urina o máximo de tempo possível para evitar ir na caixa de madeira. Isso. E essa retenção prolongada cria o ambiente perfeito para a sedimentação. E aí formam aqueles rolhões uretrais, né? Os plugs. Ó. Uhum. Em machos, como a uretra é muito longa e estreita, esses rolhões causam obstrução total. Ele não consegue esvaziar a bexiga. E as toxinas vão para o sangue. O potássio sobe. Sobe para níveis críticos. O animal pode sofrer uma parada cardíaca e morrer em questão de 24 a 48 horas. De pura agonia. É uma emergência médica letal, gerada simplesmente pela recusa em usar a caixa. E as consequências para quem sobrevive são devastadoras, né? O material fala muito sobre a penectomia. A penectomia é a remoção cirúrgica do pênis. O cirurgião precisa amputar e criar uma nova abertura uretral mais larga. Parecida com a anatomia feminina. Exatamente, para evitar que novos rolhões fiquem presos. É uma cirurgia invasiva, cara, super dolorosa e que muda a vida do animal para sempre. É absurdo pensar que toda essa cascata catastrófica é desencadeada por um produto de higiene vendido em qualquer esquina. A lógica que o material usa é o conceito de fator de risco, né? Sim, obviamente nem todo gato que pisa em madeira vai acabar numa mesa de cirurgia. Assim como nem todo humano que fuma vai ter câncer. Perfeito, a analogia com o cigarro é excelente. Fumar é introduzir voluntariamente um risco no corpo. A diferença aqui é o dilema ético. O gato não vai na loja comprar o risco. Não. Quem impõe essa roleta russa é o tutor, quase sempre por desinformação ou comodidade. Uma vez que a ciência sobre a síndrome de Pandora está aí, manter o granulado é assumir ativamente o risco de adoecer o animal. É.
Ouvindo tudo isso, a conclusão lógica é querer chegar em casa e jogar todos os pacotes de madeira no lixo agora, mesmo. Dá muita vontade, mas o material faz um alerta crucial. Assim. Retirar a caixa antiga do nada pode ser o pico de estresse que faltava para desencadear a cistite. O sistema nervoso deles odeia mudanças súbitas. A transição não pode ser imposta, tem que ser oferecida. A recomendação é o teste AB. O famoso teste das 2 caixas. Como funciona? Super prático. Você coloca uma caixa nova, idêntica, do lado da atual. Na antiga, mantém a madeira. Na nova, põe o substrato biologicamente adequado. E o que define o substrato perfeito, segundo a ciência? 3 requisitos inegociáveis. Primeiro, granulação fina, tipo areia de praia. Segundo, poder de aglomeração. A urina tem que formar um torrão firme na hora. E terceiro, neutralidade olfativa. Nada de perfume, pelo amor de Deus. 0 perfume. A indústria ama botar cheiro de lavanda, floral, mas com o olfato deles, isso é um pesadelo. Um bom substrato, seja de bentonita, mandioca ou cereais, anula o odor porque encapsula a química no torrão. Não porque mascara o cheiro. E a prova de tudo isso acontece nos primeiros dias do teste. A maioria esmagadora dos felinos migra para a caixa com substrato fino quase imediatamente. Porque satisfaz o instinto de cavar, né? A caixa de madeira é abandonada e o comportamento natural valida a teoria. Exato. Bom, para amarrar tudo que a gente desempacotou hoje, existe um produto que foi criado varrendo chão de marcenaria, vendido para eliminar odor pra gente. Mas que na biologia machuca a pata, não esconde nada, acumula amônia e destrói a confiança do animal. E ainda é fator de risco para doenças psiquiátricas e físicas gravíssimas. Um verdadeiro cavalo de Troia disfarçado de inovação ecológica. E isso empurra a gente para um questionamento bem maior. Se um produto tão massificado é capaz de adoecer os animais desse jeito... O que mais a gente está comprando? Exato. Quantas outras coisas na prateleira do pet shop foram desenhadas só para o nosso bolso e comodidade, ignorando totalmente a biologia do bicho? Fica a reflexão. É hora de olhar para as coisas com uma nova lente, porque a nossa comodidade, muitas vezes, é cobrada na saúde de quem não tem voz para reclamar. Pessoal, reavaliem o ambiente doméstico de vocês. E a gente se vê na próxima imersão.